Olá, pessoal. Eu sou a professora Patrícia, a doutora mamãe, e agora nós vamos para mais um vídeo sobre resoluções de questões. O tema de hoje é ácidos nucleicos, DNA e RNA. Antes de iniciar, você já se inscreveu no nosso canal? Ative os sininhos, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com quem estiver estudando também. Então, vamos lá. A primeira questão, ela veio do Enem de 2009. E aí, tem essa figura, né? Tá mostrando essa figura aqui. E ela representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há três formas proteicas diferentes, denominadas A, B e C. Então, ali a gente vê a replicação do DNA, aqui, a gente vê a replicação do DNA, o processo de transcrição do DNA em RNA, e depois a gente pode, então, ter três tipos de proteína no processo de transdução. E aí, a pergunta vai ser em cima dessa imagem. Então, depreende-se do modelo que? Vamos ver aqui. Letra A, a única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA. Aí já começa errando, né? A gente sabe que a informação para confecção dessa proteína está no DNA, mas ele não tem como sair do núcleo e ir lá no citoplasma para fazer a proteína. Então, quem vai fazer isso por ele é o RNA mensageiro no processo que a gente chama de transcrição. Então, essa letra A está errada. Letra B, o fluxo da informação genética nos sistemas biológicos é unidirecional. Se vocês repararem bem aqui nessa imagem, a gente vê ali, entre DNA e RNA, a seta ela está indo para os dois lados. Isso mostra que não é unidirecional. Existe aí uma enzima chamada transcriptase reversa, que é possível a gente fazer o DNA a partir do RNA. Então, essa letra B também está errada. Letra C, as fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas. Não, né, pessoal? As proteínas, elas são feitas no processo chamado de transdução. A fonte de informação durante o processo de transcrição é o RNA mensageiro, onde sai do DNA e forma-se, então, um molde, que é o RNA mensageiro. Então, também está errada a letra C. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. É isso que a gente vê, né? Nós vimos lá que faz a transcrição do RNA e obteve, então, 3 proteínas diferentes. Então, acredito que essa letra D seja a resposta certa. E a última, a molécula de DNA possui uma forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples linearizada. Gente, DNA tem forma circular apenas lá nos procariotos, lá nas bactérias. O nosso DNA e os DNAs dos eucariotos, eles são em dupla hélice. Então, realmente, a letra que está certa é a letra D, que é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. Próxima questão, o Enem de 2011, né, ele começa aqui com um texto bem longo, né? O Enem, muitas questões têm esse hábito de ter esse texto motivador bastante longo. Ele está citando aqui uma passagem do livro Introdução à Genética do Griffiths, né? Eu não vou ler todo esse texto, quem quiser depois pode dar um pause e ler. Mas aí ele fala o seguinte embaixo, considerando a estrutura da molécula do DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma. Então, vamos lembrar onde que tinha ponte de hidrogênio, só para a gente recordar como que é a molécula de DNA. A gente tem um açúcar, que é a desoxirribose, que forma lá o corrimão da escada, né, o açúcar. A gente tem um fosfato e a gente tem as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, na nossa escada, seria como se fossem os degraus. Os fosfatos ligam o degrau ao corrimão, ao açúcar. E as pontes ou ligações de hidrogênio ligam uma base nitrogenada à outra. Então, onde que as pontes de hidrogênio se encontram? Fazendo a ligação entre as bases nitrogenadas. Então, os experimentos realizados por Mason e Stone
a respeito da replicação dessas moléculas levaram à conclusão que a replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento parental é conservado. Quando ocorre a replicação do DNA, né, a duplicação dele, a gente tem que vir com a DNA polimerase e quebrar essas ligações de hidrogênio, essas pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, para que seja feita uma nova fita de DNA. E a gente fala, né, no vídeo anterior, vocês devem ter visto isso, a gente fala que a replicação ou a duplicação do DNA, ela é semi-conservativa. Por quê? Uma fita sempre vai ser parental, sempre vai ser a fita original, e a outra vai ser a filha, né, a nova. Então, por isso que a gente chama de semi-conservativa, semi-conservada, porque apenas um lado dela que continua sendo conservado. Então, essa letra A aí já está errada, não é conservativa, ela é semi-conservativa. Letra B, a replicação do DNA é dispersiva? Não, aí você já nem precisa terminar de ler a frase porque está errada. A letra C, a replicação é semi-conservativa? Sim, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. Certinho, essa é a resposta certa. Mas vamos ver as outras. Ó, aqui está falando que a replicação do DNA é conservativa? Não, né? É semi-conservativa. E aqui embaixo, ela é semi-conservativa? Sim, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita codificadora, aí já misturou vários conceitos. Então, a resposta certa é mesmo a letra C. E do Enem de 2012, veio essa questão aí falando do milho transgênico. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original com a transferência para ele de um gene de interesse retirado de outro organismo de uma espécie diferente. Só para a gente ter um panorama dos transgênicos, a questão está falando do transgênico, mas ela vai levar em consideração mesmo a molécula de DNA. Quando a gente faz um organismo transgênico, modificado geneticamente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um gene que a gente interessa de um outro organismo e colocar nesse que a gente está querendo modificar. Então, por exemplo, o milho pode ter pego, por exemplo, um gene de outro organismo que tenha mais possibilidade, tenha mais chances de conservar no tempo, por exemplo. É um milho que vai ser plantado numa região muito quente ou muito fria. Então, pega gene de um organismo que já tem essa capacidade de adaptar-se a essas temperaturas e coloca no milho. Então, isso é fazer um organismo geneticamente modificado. Mas aí vamos ver, então, o que essa questão ela está perguntando. Então, ele fala que na letra A, do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. Isso está errado, a gente não vai duplicar um gene transferido, né? A gente está inserindo um gene de interesse no DNA do milho. Então, essa letra não está certa. Da transcrição do RNA transportador. RNA transportador, transcrito? Não, né, gente? A transcrição, ela forma o RNA mensageiro. O RNA transportador é aquele que transporta os aminoácidos lá no citoplasma para formar a proteína. Letra C, da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. Também não é a ideia. Já que você transferiu um gene, que você tem interesse que ele se expresse naquele organismo novo, então, qual que é a ideia de eu querer uma expressão de proteínas da parte que eu não hibridizei? Eu quero que tenha a expressão das proteínas da parte hibridizada, da parte que foi realmente inserida o gene que eu interesso. Da síntese de carboidratos, a partir da ativação do DNA do milho original, a gente não está interessado em síntese de carboidrato a partir de DNA. O que a gente faz, né? Qual a expressão que acontece a partir do DNA? As proteínas. Então, essa também está errada. Então, só sobrou para a gente a última, e é a certa, olha só.
da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Então, nós pegamos uma parte de um gene de um outro organismo que a gente tinha interesse, colocamos no milho e essa parte ela foi transcrita no RNA mensageiro e traduziu esse RNA mensageiro a partir dessa parte recombinante na qual eu tinha interesse. Então, essa é a resposta certa, letra E. É isso então, gente. Olha só, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito dessas questões, é fácil encontrá-las no Google e você pode ir resolvendo essas questões assistindo o vídeo, que eu acho que isso vai ficar mais fácil para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei lá no começo, não deixem de se inscrever, não deixe de comentar, se teve alguma dúvida, deixe os seus comentários aí no final, né? E a gente vai aos poucos respondendo para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!